Se o meu seguro do carro vai vencer, eu imediatamente sou acionada pela plataforma que eu tenho de seguro, mas eu preciso navegar sozinha no sistema de saúde para gerir a minha saúde. Então, acho que isso é uma lacuna importante da gente pensar, dos serviços cada vez mais pensarem em analytics para conduzir a jornadas adequadas, né, dentro do sistema. Então, se eu oferecer um serviço no momento adequado da jornada, utilizar dados para navegar o meu beneficiário pelo melhor caminho, eu consigo atender as nossas duas necessidades, né? Oferecer um cuidado adequado e pertinente com um custo que é adequado para o sistema. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House. Pessoal, quando a gente chega nessa época do ano, né, de junho até agosto, junho, julho e agosto, a gente sempre se depara com a mesma notícia. Aumento no plano de saúde, se eu não me engano, esse ano, aumento do plano de saúde de pessoas físicas entre 9% e 10%, aumento na pessoa jurídica acima de 20%. E todo ano a gente critica o plano de saúde porque, não, está cobrando mais e tal, mas ninguém nunca discute o assunto, quer entender um pouco o porquê que isso acontece. Então hoje eu estou aqui junto com 3 pessoas ilustres aqui, amigos, para discutir um pouquinho esse assunto. Acho que a gente não vai resolver o assunto porque ele não é solucionável, né, facilmente, mas a gente vai discutir, falar um pouquinho disso e como dados pode ajudar a talvez melhorar esse cenário para o Brasil todo, né? Eu sou o Fábio, sou um dos sócios aqui da The House, trabalhando com o uso de dados e inteligência artificial para resolver problemas de negócio por mais de 20 anos. E estou muito feliz desse papo aqui. Antes de abrir para as apresentações e a gente começar, queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal. A gente está no LinkedIn, no YouTube, nos outros agregadores. Então, se puderem se inscrever, a gente agradece, compartilhem e toquem aí no sininho para terem as atualizações aqui. Caio, se puder se apresentar. Bom, primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês conversando. Eu sou o Caio Varranian, sou responsável pela área de saúde na The House e é um prazer estar aqui de volta conversando com essas pessoas. Minha carreira eu construí em consultoria e atuo na saúde com o uso de dados e analytics para resolver problemas dentro dessa indústria desde 2016. Liderei a área de analytics para a saúde em uma consultoria global. Depois de um tempo fui trabalhar em um hospital sem fins lucrativos, onde eu fui superintendente por programas e projetos. Estou ansioso para a gente bater esse papo sobre sustentabilidade no sistema de saúde. E para isso eu queria pedir para Tatiane se apresentar primeiro. Então, queria também começar agradecendo o convite e dizer que é um enorme privilégio estar aqui nessa mesa com colegas tão queridos para conversarmos, e ainda bem que o Fábio já alinhou expectativas no início da conversa, que nós faremos um bate-papo sobre o assunto. Exato. Não dá para chegar ao cenário de resolver ou de ter soluções para os desafios, mas meu nome é Tatiane Caneiro, eu sou enfermeira, atuei muitos anos assistencialmente, depois tive a oportunidade de fazer gestão de algumas áreas operacionais, né? Atuo no Einstein há 20 anos e hoje trabalho com projetos estratégicos e muito voltados a discussões que permearão o nosso cenário aqui. Então, como estruturar modelos diferenciados para responder aos desafios atuais em saúde. E aí tem a parceria aqui, mais uma vez, do Daniel. Então, vai lá, Dani. De novo, né? Agradecer aí pelo convite. Eu sou Daniel, também sou enfermeiro. Fiquei por 14 anos no Hospital Albert Einstein, fiquei 5 anos fora e retornei recentemente como gerente de operações na área da oncologia. Então, realmente vai ser aí um bate-papo animado. A gente tem certeza aí que grandes pontos, né, serão discutidos em relação a essa temática tão discutida, né, nos dias de hoje em relação, seja ao aumento de preço ou a questão voltada a essa própria sustentabilidade. Então, tenho certeza que vai ser bacana. Obrigado aí novamente. Bom, gente, para começar, o Fábio comentou sobre o aumento dos planos de saúde, que é o que todos nós percebemos no bolso, né? Seja empresa, seja família, seja
um indivíduo, né? E em 2023 tem um dado interessante aqui, que o aumento médio dos convênios corporativos ou por adesão foi de 11,52%, contra uma inflação em IPCA de 4,72%, o que é relativamente superior, né? E eu queria entender primeiro aqui com vocês por que esse aumento no sistema de saúde, no plano que a gente percebe, ele se dá. Que dinâmica é essa que acontece no sistema de saúde? Caio, acho que eu posso começar. E aí eu quero fazer contrapontos aos seus números também, dando a visão de toda a cadeia. Então, nós falamos e a gente tem uma visão talvez da percepção do incremento, do reajuste, mas quando a gente olha para a estrutura do sistema de saúde suplementar, nós não podemos esquecer que a gente tem um resultado negativo em 22, olhando para o resultado, né, de todas as operadoras do sistema de saúde, negativo em mais de 9 bilhões, e um resultado negativo em 2023, negativo mais de 4 bilhões. Então, o resultado do reajuste é muito associado ao cenário de uma conta que não fecha. Que não fechou, exatamente, né? Então, a complexidade do cuidado, a complexidade das condições, né, a cronicidade das condições de saúde, elas crescem de maneira exponencial. E na minha visão, acho que isso muito associado ao desenho e às estruturas dos sistemas, né? Nós hoje cuidamos da doença como beneficiários que somos do sistema de saúde, mas não cuidamos, a gente não tem um conceito de tratar a saúde, de buscar saúde, né? E aí nós levamos, na minha opinião, nós levamos o nível de atenção para o topo da cadeia, que é para o serviço. Uma vez que eu já tenho a doença instalada, eu preciso cuidar do indivíduo, e este cuidado é o cuidado de maior custo, então gera um cenário de bastante desequilíbrio. Então, um pouco do que eu penso é que hoje a gente olha o reajuste, mas a gente também olha um consumo muito desproporcional de serviços de saúde. E aí isso abre margem para uma série de discussões, né? Então, o cuidado é pertinente. A complexidade, eu estou tratando o indivíduo no momento certo, existem medidas diferenciadas, existem desperdícios no sistema, eu estou entregando o melhor cenário, o melhor cuidado. Então, acho que a gente pode também explorar algo próximo a isso. E aí, acho que talvez trazendo, né, acho que o ponto da Tati ele é super positivo, e quando você olha, né, um pouco para fora, associando todos esses fatores, né, tudo aquilo que do ponto de vista prático a gente vem observando com a saúde, que é a questão do envelhecimento populacional, as pessoas vivendo mais, a gente tendo um aumento do número de doenças crônicas. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente chegue neste modelo, né, como a Tati trouxe, onde cuidar da saúde é o grande desafio dos dias atuais. E aí esse paciente, esta pessoa, né, que não tem ali um plano de cuidado, ou aquela pessoa que acaba, né, olhando a sua internação, a sinistralidade desse paciente no momento em que os fatos ocorrem, acabam realmente corroborando para que isso, né, faça com que esse paciente esteja mais internado ou busque mais, né, os serviços hospitalares neste final da cadeia. Interessante isso, porque a Tati comentou que, de um lado, eu tenho prejuízos acumulados das operadoras, que são um elo fundamental dentro da cadeia, que permitem ter acesso ao cuidado, e do outro lado você tem os prestadores de serviços, que oferecem esse acesso, esse serviço, e são incentivados de certa forma a quanto mais prestar serviços, melhor o seu resultado, né? É antagônico. Perfeito. Então, eu queria entender um pouco essa crise de sustentabilidade com incentivos tão antagônicos. Como ela tem impactado o prestador de serviços? Como que vocês sentem lá no dia a dia o impacto dessa falta de sustentabilidade?
O Caio, eu acho que é um excelente ponto. Isso vem muito associado. Há anos a gente fala sobre este momento em discutir realmente, né, os modelos de remuneração que envolvem a prestação e a execução de serviços de saúde. E é natural que nesta relação em que você citou, em que a gente cria um sistema de todos contra todos, né? Então, a operadora eventualmente, às vezes, não faz um melhor repasse, ou faz glosas, ou questiona a cobrança, porque quem executa o serviço executa, às vezes, de uma maneira sem controle, ou não na melhor possibilidade de oferta, com desperdícios, porque é a forma em que eu, enquanto prestador, posso ser melhor remunerado, e a gente gera uma cadeia de que eu já executo, então, mais serviços, porque sei que parte da minha prestação de contas não será aceita, parte da minha... Da prestação dos meus serviços serão glosados, e a gente gera uma cadeia de insustentabilidade, que é muito do reflexo do que a gente acompanha aí no dia a dia, né? Como a gente coloca na mesma mesa para discussão, né, prestadores e pagadores, para que eles estabeleçam acordos em relação a aspectos de compartilhamentos de riscos, né? Porque eu acho que isso é um cenário, assim, se a gente não pensar num sistema que consegue negociar, compartilhar riscos, entender que tem que existir uma relação de equilíbrio, acho que a gente tem poucas alternativas de sustentabilidade. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui, e aí talvez até explicando um pouquinho, porque tem gente aí que provavelmente algumas das coisas que a gente comentou aqui não entendem, né? Então, hoje a cadeia de saúde, ela tem basicamente dois players. Você tem o pagador, né, que é a operadora de saúde, que são os planos, né, que fazem o pagamento no sistema de saúde suplementar. E do outro lado você tem o prestador de serviços, são os hospitais, os laboratórios, em que nós, como pacientes, consumimos o serviço de saúde, né? E o que liga os dois mundos é o paciente. O paciente está no centro de tudo, né? Então, a pergunta que eu tenho é: quanto desse cenário de desbalanceamento, vamos chamar de desbalanceamento, nós, como pacientes, geramos, né? Porque é aquilo, eu como paciente, aí eu negligencio algum caso, e aí depois eu vou descobrir uma doença que eu tenho já em fase mais avançada, ou eu emergencializo alguma coisa e vou no pronto-socorro, e aí eu exijo um cuidado que talvez eu não precisasse. Como que vocês veem isso? Quando a gente pensa nessa relação do paciente, culturalmente falando, a gente não tem aí uma relação sustentável da utilização desse serviço. Culturalmente falando, o pronto atendimento ele acaba virando uma primeira porta para esse paciente. Sim. Na maior parte das vezes. Sim. Quando a gente pensa, talvez alguns anos atrás, no médico da família, né, de ter um referencial teórico, que cada vez mais a gente vem falando isso, novamente sobre retomar questões relacionadas a essa sustentabilidade, é para que a gente realmente quebre esse elo, fazendo com que, por exemplo, o pronto atendimento deixe de ser essa porta de entrada, uma vez que esse paciente busque serviços diferentes. Se você fizer uma ressonância hoje num serviço, hoje, por mais que tenhamos nossos prontuários eletrônicos, eles não se conversam. Então, se você for em 3 serviços diferentes, provavelmente a chance é muito grande de você repetir 3 exames exatamente idênticos que você realizou em tempos diferentes. Então, isso faz com que cada vez mais a gente sobrecarregue essa visão, fazendo com que também a operadora tenha aí essa sobrecarga e esse overuse, que é essa utilização desnecessária deste recurso. Acho que esse é um ponto. Acho que até se a gente fizer, assim, vamos pensar no nosso exercício como beneficiário do sistema de saúde suplementar, né? Legal. Qual é a porta de entrada, assim, quando você precisa de alguma coisa, né? Nós ofendemos os sistemas e somos corresponsáveis pelas incidências de reajustes dos nossos benefícios de saúde, das nossas empresas, né? Porque se eu utilizo o pronto atendimento, como citado pelo Dani, assim, para qualquer cenário, o custo
e a sinistralidade que envolve o meu benefício, ela é muito maior do que se eu seguisse num serviço em buscar, eventualmente, um médico generalista ou um especialista, né? Mas também o sistema acaba sendo perverso porque eu preciso, enquanto beneficiário do sistema de saúde, pra gente do lado de cada mesa talvez fique um pouco mais fácil, porque somos profissionais assistenciais, né? Mas é muito difícil pro usuário que não tem conhecimento em saúde saber como navegar corretamente no sistema, né? Em contrapartida, isso também é um cenário muito provocador para as estruturas de serviços, né? Então, um cenário em que, num contexto anterior, toda essa dificuldade citada pelo Caio ainda não estava tão vigente ou tão claro na mesa, todas essas questões de dificuldades, de aspectos financeiros, talvez nós tínhamos um nível de tolerância maior para este desperdício do sistema. O problema é que hoje, cada centavo influencia muito no cenário do resultado final ou, eventualmente, da conta fechar. E quando você olha para as estruturas dos serviços e mesmo para o cenário das operadoras, é muito difícil conseguir ter informações para suportar a tomada da decisão estratégica de como direcionar o melhor caminho dentro do sistema. Então, isso também é um desafio gigantesco. Então, e agora vem o pessoal que está assistindo, é um podcast de dados e a gente não chegou lá ainda, mas agora a gente vai chegar. Então, o que eu estou entendendo é que tem algumas dimensões, né? Não é uma, duas, enfim, são várias dimensões. Mas o ponto, eu acho que a gente pode tirar duas coisas aqui principais. Então, a primeira é assim, eu tenho um paciente que não necessariamente ele conhece os caminhos que ele tem que percorrer, né? Então, aí a gente já tem um primeiro tema que é como eu ajudo esse paciente, como eu navego esse paciente melhor, né? E acho que dados pode ajudar nisso. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. E o segundo é como é que eu tenho menos desperdício no sistema. A provocação ela é super positiva e eu queria começar falando na perspectiva de valor, por exemplo, né? Assim, quando a gente olha a perspectiva de valor para a operadora, para o hospital e para o paciente, elas são diferentes. Assim. Então, quando eu penso na perspectiva do paciente, o valor ele está muito preocupado com o desfecho, com o que vai acontecer com ele durante todo esse processo. E olhando a parte de dados, acho que o principal ponto é começando olhando pelas ineficiências que a gente tem dentro, né, do serviço de saúde como um todo. Quando a gente começa a olhar os serviços, começa a entender dentro dos processos aquilo que realmente a gente consegue trazer junto, né, de dados, né, olhando uma série histórica, olhando, nem falando de uma maneira preditiva, mas olhando ali aquilo que realmente vai traduzir, né, um ganho de eficiência, eliminando desperdício dentro destes processos, a gente começa a falar aí sobre diversos ganhos operacionais dentro da cadeia como um todo. E eu puxaria um gancho falando sobre a experiência, a jornada de experiência, porque eu acho que ela começa numa fase muito interessante, assim. E aí, queria fazer algumas provocações, e óbvio, né, que sem citar indicações, nós não temos conflito de interesse com lugar algum, mas queria que cada um de vocês que estão aí nos assistindo, que você pensasse numa plataforma de marketplace que você utiliza, né? Todo mundo tem uma de maior preferência. Então, assim, cada vez que você faz o seu login, que você acessa uma plataforma de marketplace, você tem uma jornada muito direcionada. Você tem etapas que são muito claras e que precisam ser concluídas e algumas com mais facilidade. Por que é que em saúde a gente não consegue produzir um acesso assim, né? Então, acho que isso é uma grande oportunidade do sistema, né? Eu não quero ser perverso no sentido em dizer que a porta de entrada é o pronto atendimento, que é a entrada de maior custo, mas eu tenho uma outra forma que o beneficiário, porque nós já, de uma maneira cultural, nós absorvemos esse cenário de que o pronto atendimento é a porta de entrada do sistema. Mas se eu quero transformar esta jornada, se eu preciso transformar essa jornada para ser mais sustentável, eu crio caminhos alternativos. E isso, quando a gente olha para a perspectiva de consumidor de serviços de saúde, isso é uma necessidade. Se eu não tiver uma jornada clara, e às vezes a gente não faz porque a gente não tem dados e informações para isso. Então eu fico pensando assim, quando eu abro a minha plataforma favorita de marketplace, eu costumo dizer e brincar, e eu vou bloquear esse acesso para algumas pessoas para o meu marido não ouvir, mas eu costumo dizer que
E eu abro a plataforma e ela fala muito comigo. Ela me oferece coisas que eu nem sei que eu precisava, mas que eu preciso muito. Mas como é que o serviço em que eu costumo fazer a minha rotina de exames ou o meu acompanhamento, como ele não me diz que o meu exame ginecológico está atrasado, né? Ele não me navega dentro do sistema. Então, eu acho que isso é uma oportunidade muito grande de utilização de dados e analytics pelos serviços para guiar a jornada do beneficiário. Se o meu seguro do carro vai vencer, eu imediatamente sou acionada pela plataforma que eu tenho de seguro, mas eu preciso navegar sozinha no sistema de saúde para gerir a minha saúde. Então, acho que isso é uma lacuna importante da gente pensar, dos serviços cada vez mais pensarem em analytics para conduzir a jornadas adequadas, né, dentro do sistema. Então, se eu oferecer um serviço no momento adequado da jornada, utilizar dados para navegar o meu beneficiário pelo melhor caminho, eu consigo atender as nossas duas necessidades, né? Oferecer um cuidado adequado e pertinente com um custo que é adequado para o sistema. Mas aí você tocou num ponto, Tati, que acho que é importante a gente até esclarecer aqui para o pessoal que está um pouco também mais distante da indústria. Tem o tema do acesso, né? Uhum. Porque assim, então a gente, cada um tem o seu plano de saúde, tem um plano que dá acesso ao hospital A, hospital B, hospital C, laboratório XYZ, e você pode iniciar uma jornada num hospital e acabar num outro laboratório, e essas coisas hoje, como o Dani falou no começo, não se falam, né? Uhum. Então, a gente fala, a minha percepção é que não adianta um player montar essa jornada. Óbvio que um player que é mais verticalizado, ele vai tentar montar uma visão de jornada em que ele consiga orquestrar os diferentes serviços em cima de dados, sugerindo, vai por aqui, vai por ali. Mas quando a gente tem o tema do acesso, ele vira uma discussão mais complexa, mais matricial, né? Como que você vê isso? Eu concordo, gosto da questão do acesso. E óbvio que a gente também pauta uma discussão muito mais pensando no sistema suplementar, né? Porque a grande dificuldade do sistema único hoje é a questão de acesso. Mas voltando para a cadeia suplementar, eu acho que tem uma segunda provocação importante sobre as estruturas de sistemas, que fica muito pautada na questão do jogo infinito, né? Eu quero ganhar tudo sozinho, ou eu entendo que para sobreviver chegou a hora de criar parcerias dentro do sistema e entender que eu tenho uma parte da resposta e que eu me potencializo se eu me associo a você, que é um pouco do que a gente tem visto hoje no mercado de saúde, né? Todas essas fusões, aquisições, parcerias estão muito pautadas nessa estrutura de sustentabilidade, que é como nós nos complementamos. Exato, e o próprio movimento das operadoras de saúde, entendendo que talvez no passado elas tinham uma posição mais passiva e que hoje elas estão se tornando protagonistas dentro deste cenário, né? Olhando principalmente serviços que no passado eram feitos por prestadores e que hoje começam a ser, né, internalizados dentro das próprias operadoras. Vou pegar como, por exemplo, a distribuição de drogas orais. São pouquíssimas hoje as operadoras que não retiraram isso dos serviços hospitalares para aqueles pacientes que fazem tratamentos crônicos, de doenças crônicas, como como por exemplo, né, pacientes oncológicos ali que, né, precisam de alguns medicamentos, que tem toda uma previsibilidade, e este nicho, uma vez que eu, né, não necessito mais desse paciente estar num ambulatório, né, dentro de uma unidade hospitalar para receber essa droga, eu levo essa droga para casa e faço esse bypass nesse meu antigo prestador de serviço e acabo internalizando isso. Então, né, construindo um pouco daquilo que a Tatiane falou, dessa jornada, né? Então, olhando um pouco desse desafio que é o que dentro do hospital a gente busca realmente, né, traduzir isso, mas que a gente sabe de todas as dificuldades do dia a dia. Pô, eu achei demais falar sobre dados para navegação do indivíduo dentro do sistema, porque eu queria ter essa plataforma para mim, eu também, para minha família, que me lembrasse o que eu preciso fazer, que me ajudasse a ser mais efetivo na utilização do sistema de saúde para mim, né? E pelo que o Dani falou, isso passa por romper silos dentro da organização e entre organizações, né? E claramente isso começa
com o compartilhamento de informação. Me parece que esse é um caminho longo. E como a gente disse no começo, a gente não tem a pretensão de resolver nessa conversa. E eu queria voltar num ponto que o Dani falou sobre eficiência. Então eu estou falando, vamos olhar para dentro de casa e vamos ver como eu posso ser mais eficiente. Porque parece um caminho mais simples de se começar a usar dados de analytics para gerar mais performance para o sistema, né? Vocês conseguem contar para a gente alguns casos de uso de dados de analytics? Qual era o propósito desse caso e como o dados de analytics foi relevante para vocês? Vou deixar a dona Tati começar. Não, acho que a gente tem uma série de utilizações, né? Acho que a gente já utilizou isso para integrar sistemas de áreas de apoio operacional. Então, dentro dos serviços de saúde, nós temos o core, que são as áreas assistenciais, mas existem muitas áreas de apoio, áreas como recepções, higiene, facilities em geral, né? Todas essas áreas de apoio, elas precisam funcionar de uma maneira que, se elas não tiverem orquestradas e numa cadeia muito linear, elas geram mais impactos, ou elas retardam, ou elas geram ônus sobre o core assistencial, que, se a gente olhar dentro de uma estrutura de sistema, é o core de maior custo, né, assistencial. Então, olhando sobre desperdícios, então nós já tivemos oportunidade de trabalhar em sistemas, em ferramentas digitais, conectando estas áreas, então identificando assim, se existem processos sequenciais, como eu implanto sistemas que sequenciem essas atividades de maneira em que eu tenho um controle sobre a operação e que eu coloque dentro de uma estrutura as etapas subsequentes e o gatilho de ativação de cada uma das etapas, para evitar desperdícios ou evitar a morosidade do indivíduo dizer: estou aqui, acabei a minha etapa e vou aguardar ser acionado novamente por um telefone ou esperar o meu supervisor vir. Então, acho que a gente tem esses cenários. Tivemos cenários importantes que falam sobre também essa correlação, olhando para um recurso que o hospitalar é o recurso de maior importância, que é o recurso leito. Então, nós já tivemos a oportunidade de desenhar modelos que envolvem a predição do consumo de recursos de leitos hospitalares oriundos, por exemplo, para pacientes que estão em atendimento no pronto atendimento. Então, o paciente está lá sendo atendido no pronto atendimento e, de acordo com a evolução do caso dele, nós identificamos oportunidades de que a gente conseguia trabalhar com analytics, né, e construir modelos preditivos para dizer: este paciente tem um alto risco de internar. Como é que nós estruturamos, como a gente estabelece sistemas que nos auxiliem a assertividade sobre essa decisão antes mesmo do momento de existir a prescrição de internação, e como colocar isso numa sequência. Se eu já tenho demandas por esse recurso leito de tantas fontes, como inserir isso dentro desta orquestração ou desse motor de otimização da utilização de recursos. Acho que a gente tem exemplos assim que envolveram cenários de ampliar a capacidade física instalada de uma maneira bastante significativa, assim, a ponto de definir sobre cenários em temos que ampliar capacidade física ou aumentar a eficiência. E a nossa aposta sempre foi: não, vamos trabalhar aspectos de eficiência. Existem tantos desperdícios no sistema que não necessariamente eu preciso mais do recurso, e acho que isso é uma provocação importante para os gestores, né? Habitualmente, na escassez ou em cenários desafiadores, nós paralisamos e nos limitamos porque a nossa resposta imediata é dizer: eu preciso de mais recurso. Mas nós entendemos que a tecnologia nos auxiliou a potencializar a nossa capacidade instalada com o mesmo ou até com menos recursos. Eu lembro exatamente desse caso, né, Tati, quando nós fomos quando a gente juntos avaliou a possibilidade de uso de Analytics e AI para ampliar a capacidade virtual de leitos, porque vocês dois fizeram uma provocação
fundamental, que é um papel da organização. Ela não precisa saber como construir um algoritmo, um modelo de IA, mas ela precisa formar pessoas para que elas consigam enxergar a cadeia de valor de uma forma diferente. E eu lembro que a provocação ela foi: será que se eu alocar os pacientes segundo a condição clínica em um conjunto de leitos específicos, eu diminuo o tempo de permanência? Então, essa foi a pergunta que deu início à construção de uma solução baseada em algoritmos de IA para aumentar o giro de leitos. E a resposta foi sim. Determinadas condições clínicas permanecem menos tempo, consistentemente, em determinadas unidades de internação, quando em comparação com as outras. E dali se construiu uma solução baseada em otimização e inteligência artificial para aumentar giro de leito, que é o ativo mais importante como você falou, dos serviços né? hospitalares, perfeito. E dentro de um sistema extremamente complexo, né? Porque o que a gente observa hoje, olhando de maneira geral as instituições de saúde? Os prontos atendimentos com uma demanda bastante importante, um tempo médio de permanência, né, prolongado em algumas unidades, né, olhando aí serviços hospitalares. E muitas vezes a gente fazia essa imersão dentro do pronto atendimento, mas a gente, né, assim, tão importante quanto olhar a eficiência do pronto atendimento era olhar as altas hospitalares do hospital. Então, quando a gente começa a levantar os dados, começa a entender um pouco desse comportamento, dessa permanência desse paciente, as coisas começam a se conectar como uma engrenagem. E de novo, olhando o hospital como esse sistema altamente complexo, esse é o desafio, entender que olhar silos, olhar, né, unidades de maneira, né, individualizada, dificilmente a gente vai conseguir progredir. Acho que esse ponto, né, de trazer essas provocações e conectar o hospital como um sistema único, acho que acaba sendo esse grande desafio. Acho que o Caio relembrou aqui algumas memórias, então sua colocação foi boa. Tipo, abrimos um capítulo da vida para discussão agora. Então, tem uma parte boa. Vou trazer as coisas que podem ser ditas só. Então, mas acho que tem um cenário interessante, até caiu uma outra provocação alinhado ao que vocês dois colocaram, é que assim, vocês recordam assim, a dificuldade quando a gente tomou a decisão ou se pensou em fazer uma solução para ampliar a questão do giro de leitos, mas que o problema até da orquestração ou da estruturação de dados em uma maneira eficiente, uma maneira numa sequência de um fluxo, foi um grande desafio, né? Uhum. E a gente olha muito isso no sistema, assim, né? Às vezes as instituições ou os serviços têm dificuldade. Eu fico muito pensando, assim, eu nunca trabalhei em operadora, mas eu penso assim, poxa, querendo ou não, eu imagino, né? Do jeito que as operadoras reportam para a agência, existe uma estrutura de dados, né? E então, parte do cenário de identificar quais são os gargalos ou os maiores pontos de sinistralidade, por exemplo, de uma operadora, está na sua mão. Poxa, ela tem tanta informação, ou tem tanto dado, na verdade, a dificuldade da gente conseguir traduzir isso em informação para suportar a decisão, para suportar a estratégia, né? Então, acho que tem este cenário do Dani, que o Dani trouxe e que me lembrou o quanto foi difícil trabalhar com dados numa visão mais longitudinal. E a outra questão foi que nós fizemos descobertas. Então, assim, mesmo depois de anos atuando assistencialmente, mesmo na área de negócio, eu me recordo das primeiras análises, assim, das primeiras técnicas e das primeiras tratativas de analytics aplicadas, assim, e que o resultado realmente nos surpreendeu, assim. Você fala, nossa, eu nunca vi. Como é que eu nunca enxerguei isto desta maneira, né? Como este cenário, de que o problema do pronto atendimento não estava em si no pronto atendimento. Ele era um problema do restante do sistema que não dava vazão ao pronto atendimento. Tem vezes que é contraintuitivo mesmo. Né? Deixa eu pegar um pouquinho a história do... Tem duas perguntas que eu quero fazer. Começar por uma, que é vocês num ambiente assistencial, sempre
sempre tem a discussão do tipo assim, eu estou substituindo a decisão, né? Eu vou substituir a decisão do médico, do enfermeiro, de um operador da sala de controle, etc., por uma decisão do algoritmo. Como que vocês veem isso? Porque na prática não é bem isso que acontece, né? Então acho que é um ponto relevante que vai fazer um link com uma segunda pergunta minha, que como vocês da área assistencial começaram a trabalhar com dados, né? E como que foi essa descoberta para vocês, entendeu? Tá bom. Acho que começo com a primeira pergunta, falando, assim, eu realmente acho que hoje a gente ainda tem um pouco dessa discussão, máquina humano, profissional assistencial será substituído, e é fato que não, né? Até trago inspirações do nosso presidente, que diz assim, o profissional assistencial só será substituído por um outro profissional assistencial que maneja melhor do que ele a tecnologia. Então, eu acho que isso é mito. E tem muito um cenário em dizer assim, todas as iniciativas as iniciativas que utilizam inteligência artificial, modelos preditivos, elas são ferramentas de suporte à decisão, né? Então, elas suportam uma decisão que continua sendo assistencial, que continua sendo da pessoa. Então, isso é mito para mim, talvez. E de novo, assim, acho que não acrescento nada de diferente, mas esse tipo de ferramenta, ela tem que ser um apoio, assim. O profissional hoje que está antenado, né, assim, e já utiliza no dia a dia dele, seja qual for a ferramenta, para facilitar ou para trazer um duplo cheque para aquilo que ele está fazendo, só ele ganha com isso, né? Com essa, como a Tatiane trouxe, assim, com essa ferramenta de suporte que vai apoiar este profissional nesta tomada de decisão, mas que, para mim, na minha visão, jamais vai substituir aí o profissional assistencial no dia a dia, sendo prestador de cuidado aí. E como nós começamos a trabalhar com dados, acho que esse é um cenário interessante, assim. Dentro da história ou do trabalho de eficiência operacional e trabalhando muito tempo gestão de fluxo do paciente, nós começamos a estruturar dados de uma maneira muito manual. Então, nossa ferramenta operacional era uma planilha em que nós juntávamos informações dos mais diversos sistemas e fazendo conexões. Como enfim. Todo mundo. Tá? Exatamente. Como todo mundo. Então, durante muito tempo, nosso sistema operacional foi uma grande planilha compartilhada em um drive de rede na instituição. E chegou um tempo que ficou muito claro, assim, nós não conseguiríamos evoluir em capacidade, em melhorias adicionais daquela maneira. Então, o convite foi até conversar com alguém que entenda sobre isso. Vamos entender. E, na época, nós acionamos uma consultoria e tivemos o privilégio de conhecer essa dupla aqui que hoje dividimos essa conversa. E isso mudou muito a forma de olhar. Pode parecer clichê, porque nós estamos aqui juntos, mas eu sou muito grata pela oportunidade da nossa jornada profissional ter cruzado, porque a interação, atuar com dados e analytics, assim, transformou a minha jornada profissional individual também, né? Então, o quanto um gestor hoje não pode se limitar a entender que ele pode desenhar qualquer estratégia ou contribuir para qualquer decisão sem consumir cenários de informações, sem explorar cenários adicionais. Desta maneira, o cenário de incerteza já é tão grande que dirá pensar em tomar alguma decisão sem entender o que os sistemas ou o cenário de dados pode contribuir para o seu diagnóstico. E o que eu acho mais legal do que você fala você tinha em mente uma pergunta clara que precisava ser respondida, né? Como eu amplio minha capacidade operacional de leitos, de salas cirúrgicas? E a partir dessa pergunta, você decidiu investigar o como usando dados e analytics, né? E esse é um padrão, né, Fábio, que tem se repetido nas conversas que a gente tem tido, que muitas organizações, elas entendem o valor, mas muitas vezes falta o apetite pelo risco de construir
uma plataforma de dados robusta o suficiente, porque não vai enxergar o valor no curto prazo. Então vamos construir primeiro uma solução baseada num business case sólido, que demonstre que há valor sim na adoção daquela solução de analytics e de AI, e com isso fica muito mais fácil passar o chapéu para financiar a iniciativa, né? Então tem que ter clara, né, essa pergunta, né? Sempre, né? Isso para mim ficou como um super aprendizado, né? Mas a solução no final, analítica, ela conclui o projeto, mas precisa continuar. E a continuação é sobre pessoas, é sobre mudança, uma mudança cultural, muitas vezes, né? Como é que no ambiente de trabalho de vocês perceberam as pessoas, as equipes, falando, pô, calma aí, agora eu tenho um algoritmo que me recomenda o tempo de duração de cirurgia no momento do agendamento e eu não vou mais usar a informação do médico? Como é isso? Vai internar um paciente do pronto atendimento e esse paciente nem saiu da triagem? Reserva ou não reserva o leito, né? Como que é lidar com esse cenário de probabilidade? Sim, do meu ponto de vista é uma grande quebra de paradigma. Esse profissional, ele vinha trabalhando há anos daquela maneira e como ele sempre trabalhou. A hora que a gente apresenta uma solução, né, e aí você usou 2 casos aí, né, que são disruptivos e que provoca esse profissional a pensar fora da caixa, a primeira coisa é ele duvidar que isso vai dar certo, né, trazer aí esse questionamento. E à medida que ele vai utilizando, que ele vai entendendo, ou que esse sistema ele vai evoluindo e se calibrando, né, assim, ele, não tenho dúvidas, que traz isso para a prática do dia a dia dele e entende como uma ferramenta, como a gente disse anteriormente, de suporte na tomada de decisão. Acho que a gente tem que quebrar algumas barreiras culturais, né, de realmente pensar fora da caixa, de olhar essa perspectiva e de envolver pessoas, né? Assim, então, acho que grande parte, né, destas soluções, ou a maior parte delas, né, foram construídas com pessoas que estavam ali no dia a dia e participando, né? Então, quando a gente tem esse tipo de iniciativa e você traz as pessoas que estão ali, né, na operação, contribuindo nessa cocriação, para mim é a solução para que, uma vez que a solução seja desenhada, a gente tenha uma boa adesão e uma boa utilização aí dessa ferramenta. Eu concordo. E eu queria trazer 2 pontos que me vieram à cabeça que eu recordei. Acho que um forte de adoção. E eu me lembro que quando nós colocamos a solução no ar, assim, em tempo real, eu fui uma das pessoas que, apesar de ter contribuído intensamente na construção, quando a solução estava no ar, assim, no primeiro dia ou no segundo dia, eu fui fazer um check e falar, deixa eu entender aqui se ela tá fazendo, se ela tá funcionando da nossa certa. Deixa eu checar aqui. Deixa eu checar aqui se tá tudo certo. E aí eu me recordo de um caso que foi muito interessante, assim, né? Falando sobre a alocação na especialidade, que nós tínhamos alguns pacientes aguardando no pronto atendimento. Um paciente que precisava de um leito numa determinada especialidade, na urologia, e nós tínhamos leito na urologia disponível. E aí acionamos a solução e ela recomendou colocar este paciente com uma condição clínica urológica, com outras características, numa unidade fora da especialidade e não recomendou aquele leito na especialidade. E aí eu falei... Deu ruim, furou o modelo. Deu ruim. Não funcionou. Conseguimos derrubar o algoritmo. Não funcionou, não tá certo. Eu tenho um paciente aqui numa especialidade, eu tenho o leito da especialidade, são 4 horas da tarde e não tá funcionando. E aí chamei um dos parceiros e falei, não tá legal. E aí a pessoa me olhou com muita paciência naquele momento e falou assim, vamos lá, lembra as regras? Assim, nós priorizamos, nós escrevemos, nós colocamos regras, né, dentro desta solução e elas envolvem entender que o paciente de maior complexidade é o melhor beneficiado na especialidade. Você tá com um olhar só para o pronto atendimento.
vamos abrir o que a solução está recomendando? E aí nós abrimos e a solução estava recomendando aquele leito para um paciente que ia fazer uma cirurgia urológica de maior complexidade, que eu ainda não estava visualizando no sistema, mas que ele estava agendado, ou seja, estava perfeitamente executando a regra. Aquele leito está reservado para um paciente com uma cirurgia urológica de maior complexidade, que ainda não é um problema, que ainda não era um real problema dentro da minha visão limitada, certo? Porque eu olhava só o que estava aqui batendo na porta, né? Então, acho que este é um cenário. Então, mesmo assim, mesmo uma pessoa extremamente envolvida na construção, no momento de consumir o resultado, isso foi um choque para o meu modelo mental de trabalho, porque eu estava sempre acostumada a olhar só para o cenário imediato, não para o cenário total. Então, ampliou tamanha forma a minha capacidade de visão, que era muito além do que eu estava habituada a consumir. Então, acho que isso é um case importante e que a gente precisa trabalhar muito próximo na adoção das pessoas. E eu só destaquei isso, o meu envolvimento no projeto intensamente com esse choque, porque o cenário de quem estava no dia a dia foi muito semelhante a isso. Então, acho que a proximidade na adoção é um ponto importante. E o último ponto, eu sei que a gente já tá, mas a gente tem mais uma ainda antes de acabar. Mas... Tá bom. O último ponto foi só uma outra questão que eu acho muito importante da gente entender quem vai consumir essa solução e tornar muito amigável ao indivíduo. Eu me lembro de uma parte do nosso processo que envolvia o camareiro e que, se isso estava difícil para um gestor pensar num modelo que eu faço uma otimização, tem um modelo preditivo que me diz o que vai acontecer daqui 6, 8 horas. Imagina um camareiro, né? E aí nós colocamos frontes em que eles tinham muita dificuldade de compreender e não conseguiam executar as etapas que eles precisavam fazer num mobile. E um dia, passando com um dos coordenadores, nós vimos algumas camareiras em uma rede social e tivemos um insight. Peraí, vamos arrumar esse front aqui para o camareiro como uma rede social com com características muito específicas, né? Aqui ele notifica, aqui ele envia, e eu não preciso dizer que a adoção foi um sucesso. Então, acho que são esses pontos que eu queria contribuir. Legal. Muitas empresas estão discutindo a jornada de adoção e sempre existe a discussão do tipo, eu quero centralizar ou quero descentralizar, eu quero ter mais controle sobre o dado, ou quero deixar o dado mais disponível para a área de negócio, para as pontas, né? Normalmente quando a gente fala, né? E eu vejo que, assim, na prática, nesse caso, a solução foi provocada pela área de negócio, mas foi construída em conjunto e depois chegou num balanço entre a área de negócio e a área, vamos dizer assim, de tecnologia e de dados, né? Qual que é a visão de vocês no seguinte sentido? Quanto do poder do dado está na ponta, ou seja, da utilização prática, estar na ponta, ajuda uma instituição como o Einstein, no caso, a internalizar uma cultura mais data-driven, esse tipo de coisa, que é o que invariavelmente a gente escuta de desafio, né, no mercado. Eu não consigo pensar em que a área de negócios... Eu não consigo pensar num sistema em que a área de negócio não tem acesso ao dado. E a questão importante é a maturidade, ou o nível de maturidade da instituição em relação ao dado. Também não adianta ter um dado de qualquer jeito em que eu faço análise que eu não tenho consistência das informações. Então, eu entendo hoje, e eu tenho a felicidade de trabalhar em uma instituição que tem uma maturidade muito elevada de dados, né, em que a atuação é muito complementar para mim. Então, a estruturação e a estrutura de dados de uma instituição não pode ser uma área ou uma caixa secreta, protegida, que você não tem acesso, que você precisa preencher 1000 formulários. Entretanto, você precisa ter acesso a um dado validado, maduro, íntegro. Então, para mim, é um trabalho complementar hoje. Mas ainda, quando a gente olha para serviços de saúde, ainda rola um pouco, nós costumamos chamar de síndrome do pequeno poder, né? Então, porque quem tem o dado gera informação, e aí eu não libero, e é o grau de maturidade do que você quer evoluir na sua instituição, né? Legal. Só traduzindo isso num exemplo prático, eu lembro até hoje de uma volta que a gente fez no centro cirúrgico, depois rodou nas unidades de internação e pelo pronto atendimento.
E eu lembro que um dos colegas que estavam lá, enfim, participando dessa visita, né, assim, ele trouxe como uma grande curiosidade o quanto, né, o time que estava ali participando conhecia dos processos e as pessoas que compuseram ali aquela mesa para discutir a resolução de um problema, né? E aí acho que foi a primeira vez que eu tive contato com Python ali, né? Assim, aí com SQL, né? E aí ele falando o que ele estava fazendo e etc. E aí eu falei assim, né? Assim, acho que a grande brincadeira daquele dia, né, é que era um time altamente complementar, porque ele tinha pouca visibilidade realmente da ponta. E não é assim, são dos detalhes operacionais da ponta, mas ninguém sabia programar da maneira como ele estava programando para extrair aquela informação. Então, a hora que você integra isso, né? E aí, de novo, né? Não tem um dono do dado, né? Tem ali, né, um time com um grau de maturidade consumindo isso. Acho que não tem como dar errado, assim. Acho que é como as coisas realmente caminham e tem uma resolutividade aí bacana. Muito legal. É isso. Boa. Não respondemos a pergunta, mas demos caminhos. Demos caminhos. Tem o que fazer. O que foi legal, eu acho também, foi o seguinte. A gente falou de N assuntos, né? Aqui no final a gente começou na sustentabilidade e acabou na otimização de leito. Mas, ok. Mas o bem a nossa cara essa bem conversa. A nossa cara. Mas o que foi muito interessante, eu acho, foi o seguinte, né? A gente tratou de transformação digital em saúde sem abordar o tema. E a gente olhou como navegar o paciente usando dados, que é da porta para fora, e como ganhar eficiência operacional, que é olhando da porta para dentro. Então a gente trabalhou duas dimensões muito interessantes, viabilizadas pelo uso de dados, pela jornada de adoção. Então é muito interessante porque também exemplifica um pouco a diferença de jornada de adoção para jornada de transformação digital. Então acho que isso foi muito legal também, tá? Pessoal, eu queria agradecer os três aqui, foi um papo excelente. Tati, sensacional. Dani, muito obrigado. Caio, valeu. Mais uma pra conta aí. Sempre são conversas muito boas, né? Queria convidar mais uma vez vocês a se inscreverem aí no canal, acompanharem a gente nos agregadores aí, no YouTube, no LinkedIn, etc. E aguardem que vão vir os próximos aí, próximos eventos, próximos podcasts. Obrigado, pessoal. Valeu. Super obrigada. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House.